Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas 10, no versículo 17 ao 20, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Até os demônios se submetem ao teu nome. Ele disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Mas não vos alegrais porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos nos céus. Então, aqui, né, nós vemos aqui que os apóstolos do Senhor, né, os discípulos, os apóstolos, eles se alegraram, né, porque eles viram o poder e a autoridade do Senhor na vida deles, que eles oravam, os demônios eram expulsos, e creio que as enfermidades eram curadas também, porque o Senhor falou que dava todo tipo de autoridade para eles. Só que hoje, irmãos, a gente vê, por que o Senhor ele diz assim, ó, não se alegre porque vocês expulsaram demônios, mas se alegrem e tenham certeza no coração de vocês que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque hoje, irmão, o engano é algo terrível que anda acontecendo dentro das igrejas. Por quê? Porque Satanás também ele fala em línguas, ele imita tudo que é de Deus. Se a pessoa não tem discernimento, se o pastor não tem discernimento dentro da igreja, aleluia Jesus, a igreja é enganada por pessoas que são enviados do inimigo para começar a trabalhar dentro daquela igreja. E acabam ganhando cargos dentro da igreja e acabam se infiltrando ali com um pastor que não tem discernimento espiritual, não é um homem que vive na presença de Deus. Então o inimigo ali ele está fazendo a festa dentro da igreja ali, porque ele sabe que ali quem está na liderança e até os servos também eles não vivem verdadeiramente na presença do Senhor, porque aquele que tem autoridade mesmo e que vive na presença do Senhor, quando ele ora, o inimigo cai. Ele não precisa ir na fila para orar, não. É você orar de longe, porque Jesus diz, eu sou de perto e eu sou de longe. Você não precisa estar com a mão na cabeça para estar orando pela vida da pessoa. Por que existem os intercessores? Porque o Senhor é Deus de longe. Então, quando a gente ora, Deus responde sim. Por que Deus responde às nossas orações quando a pessoa está longe de nós, em qualquer outro lugar, e o Senhor ouve as nossas orações? Então, é isso que o Senhor diz para eles, ó, não vos se alegreis, porque Satanás está fazendo a festa dentro da igreja. Ele fala em línguas, ele rodopeia, ele entrega profecias. Então é isso que o Senhor quis dizer para eles lá. Quis dizer para eles, mas com esse significado para nós. Porque enquanto eles estavam vivendo na verdade, sim, eles tinham autoridade sim para repreender, eles estavam repreendendo em nome de Jesus, porque eles eram servos de Jesus. Mas essa palavra é mais para o nosso tempo. Que quando você tem autoridade para repreender o inimigo, não se alegre com isso. Se alegre que você está ganhando almas para Jesus. Se alegre que o teu nome, você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Se alegre que você está fazendo a vontade do Senhor. E você vê que Deus é na tua vida. Por quê? Porque o inimigo está enganando muitas pessoas, aleluia Jesus.
Jesus vai dizer numa parábola que eles dizem que Jesus, os fariseus vão dizer que Jesus faz milagre através de Beelzebu. Aí ele diz assim, como é que pode então uma família estar lutando contra a própria família? Se Satanás está lutando, se eu sirvo a Satanás, eu estaria lutando contra meus irmãos, né? Jesus estava dando um exemplo assim, né? Se eu fosse dele, como é que eu estaria expulsando então, no caso, se fossem os meus irmãos lá, né? Os próprios demônios? Isso não existe. Porque ia haver briga, rivalidade entre as famílias. Mas eles não compreenderam isso. Por que Jesus quis dizer isso? Porque o diabo, ele engana de uma forma, irmãos. Eu quero dar um exemplo para vocês, porque eu não entendia isso. Eu disse, Senhor, me ajude a entender, que eu não estou conseguindo entender como é que funciona essa palavra que o Senhor fala, né, que os demônios lutam contra os próprios demônios. Se a gente vê falsos profetas repreendendo demônios, como é que funciona isso? Aí o Senhor, irmãos, me deu um testemunho de uma pessoa que o Senhor deu discernimento para ela e mostrou assim, ó, para esse servo, né? Ele foi numa igreja e ali tinha fizeram um arco de madeira e a pastora estava na frente ali. Então ela dizia assim, ó, todo aquele que tem alguma enfermidade, que tiver alguma opressão maligna, demônio, só passe por aqui embaixo dessa madeira ungida aqui, que vocês serão libertos. Aí o que aconteceu, irmãos? Deus abriu a visão espiritual dele. A pessoa, quando passava embaixo daquele arco, o diabo saía do corpo da pessoa e ficava do lado ali. O diabo ficava, a pessoa sentava, o diabo ficava do lado. Quando a pessoa saía para ir para casa, o demônio entrava na pessoa e a vida da pessoa não mudava. Era a mesma coisa. Até piorava porque o diabo sabia que a pessoa não buscava discernimento, não buscava a presença de Deus, e ali ele ia se fortalecendo na vida dessa pessoa. Aí eu entendi, porque eu questionava o Senhor, eu dizia, Senhor, como é que pode esse mistério aí, se a gente vê falsos profetas repreendendo demônios? E aí esse foi o exemplo que o Senhor deu. É assim que Satanás trabalha para poder enganar os falsos profetas. Ele faz de conta que sai e depois ele entra de novo. Aleluia, Jesus. E é assim que funciona, irmãos. Ele tira uma enfermidade, aí ele coloca uma outra enfermidade ou deixa aquela mesma enfermidade ainda na vida da pessoa. Então é assim que o inimigo trabalha. E eu não entendia. E hoje eu consigo entender, irmãos. E quando Jesus fala isso, irmãos, a gente tem que se alegrar em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E saber, e orar ao Senhor, dizer, Senhor, será que eu estou vivendo na verdade da tua palavra? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que eu estou sendo justo na tua presença? Será que eu estou fazendo o que é reto? É isso que o Senhor quer, irmãos, de mim e de você, nesse dia de hoje. Para que a gente não venha ser enganado pelo inimigo. E não volte nas práticas antigas, irmãos. Não volte outrora que você ia nas festas pagãs, muita festa pagã agora, não volte para o Egito de novo. Você sabe, você conheceu que isso são festas pagãs oferecidas a demônios. Vigie com os seus filhos com essas festas pagãs, para que depois ninguém venha pagar o preço por isso. Porque é como se o diabo dissesse assim: sai para lá, anjo do Senhor, porque eles deram liberdade para nós, os demônios, entrarem na vida deles.
É mais ou menos assim.